Olá! A linguagem representa o ponto culminante da evolução humana. Tema talvez ainda mais misterioso e fascinante que as especulações sobre a origem da vida, assunto do vídeo anterior. As aparições da vida e da linguagem são os dois pontos de ruptura ou descontinuidade, de um lado, entre o inanimado e o vivo, e do outro, entre a comunicação animal e a comunicação humana. A linguagem, a comunicação simbólica, é uma característica cognitiva exclusiva de nossa espécie. Ela é a guardiã da cultura, que preserva e transmite toda a manifestação cultural. O advento da capacidade de pensar e falar institui o primado da cultura, a supremacia da evolução cultural sobre a evolução biológica da humanidade. Nas populações humanas modernas, a evolução biológica é virtualmente substituída pela evolução cultural. Os pesquisadores dedicados ao estudo da linguagem incluem não apenas linguistas, mas também psicólogos, neurocientistas, biólogos, antropólogos, arqueólogos e filósofos. Talvez sejam os psicólogos evolucionistas os que mais teorizam sobre a origem da comunicação linguística. Muitos, se não, acreditam que a linguagem evoluiu lenta e gradativamente sob o comando da seleção natural. Há, contudo, os que defendem a tese de uma origem súbita e relativamente recente. São duas as principais hipóteses sobre o aparecimento da linguagem. A primeira é a hipótese da origem vocal, tendo ou não como ponto de partida a comunicação animal, especialmente as vocalizações dos primatas, inclusive os gritos de alarme. A segunda é a hipótese da origem gestual, a partir da comunicação por gestos entre primatas, com evolução gradual para a linguagem falada. De acordo com a hipótese da origem gestual, uma etapa crucial no desenvolvimento da linguagem foi o surgimento do bipedalismo, que é a capacidade de apoio e locomoção sobre dois pés. O bipedalismo liberou as mãos do uso na locomoção e propiciou a comunicação por meio de um sistema de gestos manuais complementados com gestos faciais. Alguns pesquisadores comprometidos com esta hipótese reconhecem nas linguagens de sinais usadas por pessoas surdas uma evidência de que a linguagem poderia ter permanecido puramente gestual, com palavras manuais, em vez de faladas, e sintaxe, sem perda do poder de expressão em relação à fala. Para esses estudiosos, a própria fala pode ser interpretado como um sistema de gestos sonoros, envolvendo as ações dos músculos da laringe com as cordas vocais, da face, dos lábios e da língua. Aliás, os numerosos estados ou versões da linguagem são comumente chamados de línguas devido à participação efetiva desse órgão na articulação da fala. Mesmo hoje, argumentam esses pesquisadores, gesticulamos enquanto conversamos, inclusive
ao telefone e usamos com certa frequência gestos manuais em substituição às palavras convencionais, preservando os mesmos significados. Entretanto, a linguagem sinalizada apresenta sérias desvantagens em comparação com a linguagem falada. Sua dependência da visão, que exige mais atenção, é evidente. Os gestos ou sinais precisam ser vistos, por isso a comunicação não pode ser feita no escuro. A comunicação gestual também não pode ser feita simultaneamente com atividades outras que ocupem as mãos, como segurar objetos e dirigir veículos. É óbvio que a fala não sofre tais restrições. A comunicação por meio da fala possibilita ainda a realização dos trabalhos manuais e o ensino simultâneo das técnicas usadas em manufaturas a aprendizes. É realmente difícil entender como a linguagem poderia ter evoluído das mãos para a boca, ou, melhor dizendo, de um sistema manual visual para a forma vocal auditiva que usamos. Por sua vez, a hipótese da origem vocal, a partir de emissões sonoras vocais dos primatas, tem pelo menos um sério ponto frágil. Não são conhecidos estágios evolutivos intermediários de linguagem entre essas vocalizações comunicativas e a fala humana. Portanto, a ideia de uma linha direta ligando a comunicação vocal primata à comunicação verbal humana é difícil de ser sustentada por falta de evidência empírica. Em todas as hipóteses sobre a origem da linguagem, e não apenas na hipótese da origem gestual, o andar ereto bipedal é considerado um marco decisivo por sua relação com o desenvolvimento do volumoso cérebro humano. Mas o fato é que não sabemos quando nem como a linguagem apareceu. Como dissemos no vídeo anterior sobre a origem da vida, estamos outra vez na fronteira do conhecimento. Deparamos uma vez mais com hipóteses muito difíceis de serem testadas experimentalmente. Não dispomos de um registro linguístico de nossos antepassados mais remotos. Afinal, não há evidência fóssil da linguagem. Como dizem os especialistas, a linguagem não fossiliza. Na verdade, não há restos fósseis dos órgãos envolvidos na expressão da linguagem. Se o aparecimento da fala tivesse se acompanhado da invenção da escrita, seria outro nosso nível de compreensão. Mas a escrita surgiu apenas há cerca de 6.000 anos, inventada pelos povos sumérios na Mesopotâmia, que é o atual Iraque. A linguagem está tão intimamente ligada ao pensamento que não poderia ter surgido sem ele. Ela é a função cognitiva mais acessível da mente humana. A linguagem nos permite expressar por meios finitos uma infinidade de pensamentos, ou seja, por meio de um número limitado de palavras e regras gramaticais, podemos criar um número ilimitado de sentenças e textos. É fundamentalmente a comunicação simbólica
que nos distingue de nossos primos primatas. Com o advento da linguagem, o Homo tornou-se sapiens. Alguns especialistas não hesitam em dizer que somos, em essência, macacos pensantes e falantes. Não por acaso, as diferenças entre o DNA humano e o do chimpanzé, nosso parente evolutivo mais próximo, são inferiores a 2%. Mas é importante salientar que essas pequenas diferenças percentuais no DNA são altamente significativas, particularmente quando relacionadas com a expressão da linguagem e de outros processos mentais. É interessante observar que a estrutura do código genético apresenta estreita analogia com a estrutura das línguas humanas. Na verdade, o código genético pode ser visto como uma forma de linguagem simbólica, contendo inclusive sinonímia e pontuação. As letras genéticas são as 4 bases nucleotídicas, as letras químicas do DNA, ATGC, ou RNA, AUGC, e as palavras de 3 letras, os códons, são 64 que formam o vocabulário genético. Combinações diferentes desses códons podem resultar em uma variedade de sentenças e textos genéticos. Há também analogia, que parece quimicamente arbitrária, entre determinados códons e determinados aminoácidos com os significados originalmente atribuídos às palavras da linguagem humana, que também parecem arbitrários. Além disso, as línguas, à semelhança dos genes, são reservatórios de variação, uma vez que estão continuamente expostas a mudanças. Uma questão que divide os estudiosos é se a linguagem é uma faculdade inata, biologicamente condicionada, ou se, ao contrário, ela se desenvolveu como uma habilidade adquirida culturalmente através de aprendizagem, ou ainda se combina as duas coisas, o inato com o adquirido. A última hipótese aparentemente é a mais aceita. A dificuldade é saber o quanto da linguagem é genético e o quanto é adquirido por aprendizagem. De acordo com essa hipótese, todas as línguas humanas compartilham um núcleo comum de princípios gramaticais. A gramática universal, o programa ou dispositivo de aquisição da linguagem inscrito em nossos genes. Já equipada com a gramática universal ao nascer, qualquer criança saudável adquire facilmente uma língua, qualquer língua, como parte de seu crescimento e desenvolvimento, desde que se exponha ao uso habitual da linguagem, dessa língua. Se a criança tem audição e inteligência normais, é só falar com ela que ela desenvolve a fala. Então a criança forma espontaneamente uma representação mental das regras que geram as frases gramaticais que ela ouve e passa a construir suas próprias sentenças, isto é, sentenças novas, nunca ouvidas antes. Porém, atenção, o potencial herdado, que não é específico para uma língua particular, não elimina a necessidade de intensa aprendizagem. Cada língua tem vocabulário e gramática normativa próprios,
que precisam ser aprendidos. A universalidade da linguagem nas populações humanas é, por si mesmo, uma evidência de um forte componente genético em sua origem. Como, com seu conceito de gramática universal e inata, o pensador e linguista norte-americano Noam Chomsky, reverenciado como o pai da linguística moderna, institui uma apreciação geneticamente orientada da linguagem e de outros processos cognitivos, e, assim, abala a estrutura da psicologia behaviorista. Já nascemos com um conhecimento preliminar a respeito das regras gramaticais. Por isso, a criança normal adquire naturalmente, sem qualquer treinamento ou instrução formal, a língua materna no curso de seu desenvolvimento. Desfez-se o mito de que os pais ensinam sua língua nativa aos filhos. Nesta visão, a aquisição de uma língua na infância é um comportamento instintivo, o instinto humano da linguagem. Chomsky critica o uso do termo aprendizagem em vez de aquisição, porque considera que o desenvolvimento da linguagem é tão natural para a criança quanto o desenvolvimento da visão binocular ou a entrada na puberdade no devido tempo. Em todo caso, é bom lembrar que falar e escrever bem a língua nativa ou na língua nativa ou com mais razão ainda em uma língua estrangeira requerem, é óbvio, intenso aprendizado. Somos a única espécie simbólica da biosfera, o que representa, tal como a aparição da própria vida, uma anomalia dentro da estrutura do universo. A linguagem é um poderoso instrumento de interação social e transmissão cultural. Ela nos habilita à comunicação verbal, falada e escrita, e nos permite informar, descrever, argumentar, contar histórias, preservar tradições, cantar, entreter, dar nome às coisas concretas, abstratas e fictícias. Ela refina nossas percepções e facilita a realização de nossas ações cotidianas. Ela serve o mundo interior do pensamento, das ideias, das recordações, da imaginação, da criação científica e artística. Sem a linguagem, não teríamos as teorias científicas, as formulações matemáticas, os registros históricos, as construções literárias e mitológicas, as invenções técnicas e sociais, os sistemas filosóficos, políticos e religiosos. E nada disso poderia ser transmitido de um cérebro-mente para outro, nem ensinado ou aprendido. Por sua estrutura lógica e com todos esses atributos singulares fantásticos, intrinsecamente conectados ao uso estruturado das palavras, isto é, a sintaxe. Por tudo isto, a linguagem, a comunicação simbólica distancia-se de tal forma da comunicação animal que muito dificilmente poderia ser derivada dela. Os gestos e os sons vocais comunicativos dos animais e mesmo o sistema de chamados e sinais de alerta dos primatas são involuntários e referem-se às sensações a respeito
do ambiente em que vivem. As formas de comunicação animal reportam-se, portanto, ao mundo exterior e não podem ser intencionalmente distanciadas do presente, do aqui e agora, ou seja, não podem ser deslocadas no espaço e no tempo. Os chamados comunicativos, mesmo de nossos parentes evolutivos mais próximos, os grandes macacos, não podem ser simulados, antecipados ou planejados. Não há neles a intencionalidade característica da comunicação linguística humana. Em suma, uma ruptura, uma descontinuidade acidental associada a mutações específicas, mutações genéticas, que se expressam no cérebro e no aparelho vocal, provavelmente está na origem dessa formidável faculdade que nos faz humanos. Repetindo com outros termos, foi provavelmente uma descontinuidade fortuita e não um mecanismo gradual de evolução por seleção natural que originou em uma das extremidades a vida, e o primeiro ser vivo, e na outra extremidade, bilhões de anos depois, a linguagem e outros processos mentais, ou seja, o primeiro indivíduo que pensa e fala. Embora seja esta uma hipótese plausível, não sabemos se de fato foi assim que a vida e a linguagem surgiram, mesmo porque é uma hipótese com extrema dificuldade de ser testada objetivamente pela experiência, uma vez que tenta explicar fenômenos singulares ocorridos em passado remoto. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal Conversando sobre Ciência e compartilhe.